Saúde e Bem-Estar. E hoje vamos falar sobre um tema desafiador, atividade física, como sair dessa inércia. E para conversar sobre esse assunto, Dr. Arnaldo Tenório, que é mestre e doutor em Ciências da Saúde, PhD em Treinamento Esportivo e professor da Universidade Federal de Alagoas. Arnaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu agradeço, Renata. Bom dia a você, bom dia aos telespectadores. Dizer que é uma grata satisfação vir participar do programa e falar de um tema tão desafiador como justamente esse que é atual, de fazer com que os indivíduos tenham consciência de sair desse comportamento sedentário, que é um mal do século e que se busca justamente fazer com que os indivíduos aumentem a sua prática de atividade física, saiam justamente desse comportamento sedentário para minimizar os gastos com a saúde pública. Arnaldo, a gente percebe que de 10 anos para cá as pessoas estão se movimentando mais. Mesmo assim, a gente tem praticamente 50% da população sedentária. E não vamos ser audaciosos em achar que hoje nós vamos dar um caminho para sair do sedentarismo. Mas se pelo menos no final do programa uma pessoa começar a fazer atividade física ou implementar essa atividade física, a gente já tem o nosso objetivo alcançado, né? A gente fala em uma pessoa, mas a gente quer muito mais pessoas. A maior dificuldade das pessoas, atividade física e alimentação, mudança da qualidade de vida é difícil, né? A gente sair dessa zona de conforto. Mas a gente vê também que o setor público, ele tem incentivado também. Então, eu vejo que São Paulo é um dos estados que mais incentiva a atividade física. Mas aqui em nosso estado, Alagoas, a gente percebe um incremento maior de pessoas correndo, fazendo atividade física no setor público. O que é que a gente tem de melhor para esse incentivo a essa atividade? Olha, Renata, é muito interessante porque, apesar de ter tido um aumento dos praticantes de atividade física, realmente, como você enfatizou, uma grande parcela da população ainda se encontra no comportamento sedentário. E é uma preocupação não só dos profissionais da área de atividade física, dos profissionais da área de nutrição, ou seja, dos profissionais da área da saúde, mas também do poder público, incentivar esses indivíduos a começarem a iniciarem um programa de atividade física. Hoje está muito em evidência os estudos de comportamento sedentário, principalmente relacionados à questão dos facilitadores e das barreiras, né? Aquilo que facilita, que incentiva as pessoas a prática de atividade física e aquilo que interfere justamente na busca dessas pessoas para a prática de atividade física. Uma coisa que chama muita atenção é o fator comportamental, e mudar comportamento requer tempo, né? Então, muitas vezes nós temos em alguns locais, como você citou São Paulo, né, o poder público preocupado, fazendo com que ocorram programas, incentivos à prática de atividade física, mas muitas vezes uma boa parcela da população ainda não foi tocada, né, sensibilizada para iniciar esse processo. Então, na minha opinião, né, nós temos que trabalhar nessas duas vertentes, que é a questão justamente de cada vez mais solicitar, exigir do poder público condições necessárias para que as pessoas tenham no seu entorno, das suas residências, condições para que eles possam praticar atividade física com segurança, em ambientes favoráveis e etc. E aí a gente vem praças, bosques, perfeito, né? Perfeito. Aumentar o número. E, em contrapartida, também os indivíduos começarem a mudar esse comportamento, percebendo que não só a prática de atividade física, porque, como você bem enfatizou, citou a questão da nutrição, mas um conjunto de fatores tem que ser mudado em relação aos seus hábitos de vida. Melhorando seus hábitos de vida, com incremento de prática de atividade física, com alimentação saudável, controle de estresse, dentre outros fatores que interferem nessa qualidade de vida, o indivíduo com certeza vai ter benefícios que vai fazer com que ele sensibilize a permanecer nessa prática regular de atividade física. Porque atividade física não é só emagrecimento, né? Todos os programas que a gente teve aqui, todos eles a gente fala, quais são as recomendações? Atividade física, mudança de hábitos, melhorar a alimentação. A gente falou sobre doenças que podem levar à cegueira com oftalmologista. Algumas doenças, elas podem ser melhoradas com atividade física. Diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Então, a atividade física ela vai muito além do emagrecimento. E falando em atividade física, eu queria que você diferenciasse atividade física e exercício físico, porque eu agora até falei em atividade física, mas nem é atividade física, é exercício físico. Fala pra gente a diferença. Tranquilo, Renato. O que é que acontece? A atividade física é qualquer atividade que você faça que eleve o seu metabolismo acima dos níveis basais, ou seja, do nível de repouso.
Então, passear, levar o cachorro para passear, lavar um carro, fazer jardinagem, ou seja, é algo que não é sistematizado. O exercício físico, por sua vez, é algo sistematizado, né, que exige uma orientação adequada, um acompanhamento, um controle de intensidade e volume e uma regularidade nessa prática. Não com isso que o indivíduo não deva praticar a atividade física, ou seja, essas atividades do cotidiano, que, como eu bem enfatizei antes, são atividades que fazem com que o indivíduo saia daquele comportamento sedentário. Mas para que o indivíduo obtenha os benefícios mais significativos da prática da atividade física, que é o conjunto como um todo, ele obrigatoriamente ou necessariamente ele tem que participar de um programa de exercícios físicos, preferencialmente sob um controle de um profissional da área da medicina, né, a liberação dele, e sobre o acompanhamento correto de um profissional da área da educação física. E quanto mais profissionais da área de saúde estiverem envolvidos nesse processo, né, com certeza melhor será o resultado. Você falou antes da questão do emagrecimento, hoje, faz muito tempo já, que a gente vive num mundo em que a propaganda impera e tem a questão do corpo perfeito e as pessoas estão sempre trabalhando, buscando a atividade física pela questão estética, mas a preocupação nossa e das pessoas deveria ser também pela questão da saúde, né? Que é em primeiro lugar, da saúde. E a estética é uma questão que vem num plano secundário. Claro que todo mundo gostaria de ter um corpo dentro dos padrões que se dizem hoje, corpo ideal, que também é muito questionável, o que é o corpo ideal, né? Mas que prioritariamente as pessoas, né, tenham como foco primordial a saúde. Porque a prática de atividade física, eu sempre comento isso também, ela não vai ser a salvadora da humanidade, mas dentro do contexto, como nós falamos antes, aliado à questão da alimentação, do controle do estresse, de uma gama de fatores que interferem nesse processo, a atividade física hoje é um fator primordial para a manutenção de bons níveis de saúde do indivíduo, que vai fazer com que ele tenha bons níveis de qualidade de vida também. E como você enfatizou, outros profissionais de diversas áreas trouxeram a importância da prática regular da atividade física para a melhoria, prevenção e manutenção do bom estado de saúde. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que se faça pelo menos 30 minutos de atividade física por dia. E aí, que podem ser acumulativos. É aquela história, como você falou, lavar o carro, levar o cachorro para passear. Mas a gente percebe que é muito pouco quando a gente pensa tanto no emagrecimento como para controle de doenças crônicas ou evitar. Então, às vezes, não é nem questão de tempo, às vezes é de intensidade. Né? Porque se for 30 minutos para lavar um carro, levar o cachorro para passear, não são atividades físicas de moderadas a intensas. Então, esse conceito, ele meio que muda quando a gente pensa em mais se proteger de doenças, evitar certas doenças, né, Arnaldo? Perfeito. O que acontece? Inclusive, essa preconização da Organização Mundial de Saúde, ela advém de um programa que iniciou, foi um dos precursores, que foi em São Paulo, o Agita São Paulo, do grupo do pessoal do Cela Física, do Dr. Matsudo, que ele orientava justamente através de estudos que a prática regular de atividade por 30 minutos contínuos ou intercalados nos dias da semana, já trariam benefícios, né, para o indivíduo sedentário para iniciar justamente a questão da prática. Aquele realmente parado, que não faz nada, né, não se movimenta em nada. E aí sim, deixar o carro em casa, ir para o trabalho a pé, levar o cachorro realmente para passear, você está realmente aumentando o seu gasto calórico, aumentando a sua atividade física. Não é para aquela pessoa que já faz uma caminhada, vou deixar de fazer caminhada e agora eu vou levar o cachorro, vou lavar o carro. Não é isso. Não é. Claro que inicialmente, quando se propôs esse programa, que terminou ganhando muito volume, existe hoje o Agita Mundo, etc., que é abraçado inclusive pela Organização Mundial de Saúde, foi justamente com o intuito de alertar a grande parcela da população da importância de sair dessa inércia, desse comportamento sedentário para iniciar uma prática de uma atividade física. Só que ao longo dos anos também muitos estudos têm sido realizados mostrando exatamente que os indivíduos precisam incrementar mais, não só tempo, que a gente chama de volume, mas também intensidade da sua prática. E o que é mais importante e deve ser levado em consideração não só pelo praticante, mas principalmente pelo profissional da área da educação física que prescreve o treinamento, né, que prescreve o exercício, é que ele tem que ser individualizado. Ou seja, cada indivíduo vai responder de forma diferente ao estímulo. Então se questiona muito, olha, qual é o melhor método de treinamento, esse ou aquele, ou seja, os métodos estão aí, inclusive tem muito modismo, mas tem que ter uma preocupação pelo profissional
de quando fizer a prescrição, respeitar muito a condição do indivíduo, né? Então, ao respeitar a condição do indivíduo, ele vai estar justamente proporcionando a esse indivíduo uma condição adequada para a melhoria do estado de saúde dele e evitando possíveis riscos de lesões, porque também não adianta você procurar um resultado imediato e, em contrapartida, você fazer com que aquele indivíduo comece a apresentar quadros de lesões ou quadros de problemas até de saúde mesmo, pela intensidade do treinamento, pela pouca recuperação que ele tem, por uma má alimentação, ou seja, é um conjunto de fatores que vai fazer com que esse treinamento também tenha que seja otimizado, que os resultados sejam melhores, né? Então é importante a conscientização do profissional de educação física e, ao conscientizar também o indivíduo a quem ele está orientando. Porque nós, seres humanos, queremos muito resultado imediato. Eu brinco muito, às vezes eu fui proprietário de academia, muitas vezes aparecia o cara com um certo grau de obesidade. Eu morei um tempo em Santa Catarina e lá, por exemplo, o frio é frio mesmo. Então, de abril até setembro, outubro, o pessoal praticamente desaparecia da academia. Quando chegava em outubro, em um prazo de uma semana, o cara queria reduzir gordura corporal, ficar muito bem malhado, etc. Eu até brincava, dizer, quanto tempo você levou para adquirir esses quilos a mais? Então, mais ou menos, tem um pouco de paciência para que a gente possa... A pressa para o resultado é muito grande. Não fazer milagre, né? Então, o processo a gente se preocupa muito, porque, inclusive, você também como nutricionista, aparecem dietas milagrosas. A gente sabe que a coisa não funciona, até às vezes funciona, num curto espaço de tempo. Mas isso requer uma mudança de comportamento. Também tem que levar em consideração a agressividade que isso leva ao nosso organismo. Então, é muito melhor ter um pouco de paciência, fazer algo de forma orientada, controlada, que leve um pouco mais de tempo para ter esse ganho, mas que ela permaneça por muito tempo e principalmente que você mude o comportamento e aquilo faça parte da sua vida para o resto da sua vida. Eu sempre falo que a manutenção é sempre mais difícil do que o tempo que você leva para alcançar seu objetivo. E já que você falou de dietas milagrosas, esse é o nosso assunto do segundo bloco. Eu conversei com a nutricionista Mirela Freire. E aí eu vou colocar o Arnaldo também na berlinda, que sempre me perguntam no consultório, o que é melhor, exercício aeróbico ou exercício de hipertrofia para emagrecer? Daqui a pouco a gente vai saber qual o melhor resultado. Estamos de volta com mais o Saúde e Bem-Estar. Hoje conversando com o Dr. Arnaldo Tenório, PhD em treinamento esportivo. Arnaldo, vou começar com você perguntando. Os pacientes sempre chegam no consultório perguntando, a gente tenta explicar. Eu queria que você desse essa diferença. No emagrecimento, qual o melhor? Atividade física aeróbica ou hipertrofia? Essa é uma boa pergunta, Renata. Ela é recorrente todos os dias na nossa área. E, parafraseando o professor Estélio Dantas, que é um grande conhecedor da área, ele diz que isso depende, né? A coisa não é tão simples como uma soma de 2 mais 2. Como a gente tinha falado antes, são inúmeros fatores que vão proporcionar um processo de emagrecimento que seja advindo do treinamento cardiorrespiratório, aeróbico ou do treinamento neuromuscular. Uma delas é a capacidade de adaptação devido ao treinamento e também a questão da regularidade, da frequência, da duração, da intensidade, ou seja, a individualidade tem que ser respeitada nessa prescrição. Ambos métodos de treinamento proporcionam emagrecimento desde que ocorra justamente um controle sobre essas variáveis. O que se preconiza hoje, mesmo com a dificuldade de espaço de tempo das pessoas, é que elas sejam integrados num treinamento concorrente, ou seja, um treinamento que tenha tanto uma abordagem cardiorrespiratória, uma atividade aeróbica contínua, como um treinamento neuromuscular, seja ele para hipertrofia muscular, seja ele para ganhos de força, seja ele para manutenção de resistência muscular. Então, o que se preconiza hoje justamente é isso. A gente tem que desmistificar um pouco essa preocupação das pessoas em ter que priorizar um treinamento a despeito de outro, né? Cada um contribui da sua forma. São respostas fisiológicas diferentes. Lógico, como você falou, tem que haver avaliação para saber que tipo de treinamento prescrever. A gente vê que alguns grupos vão reagir muito melhor com um treinamento que com o outro. O idoso, por causa da sarcopenia, perda de massa muscular com o tempo, então a hipertrofia ela é fundamental. Então, hoje eu encaminho os meus pacientes idosos de 80 anos para fazer musculação. Então, às vezes, quando ele pergunta assim, mas doutora, 80 anos, eu entrar numa academia? Digo, sim. Então, eles veem esse resultado satisfatório da musculação com 3, 4, 5 meses depois, eles já veem até melhora da força, né? Crianças também, hoje a gente encontra crianças em pleno crescimento, com um déficit muscular incrível,
Não é, Arnaldo? Isso é então, hoje a gente tem alguma indicação de exercício físico para ganho muscular para criança? Já existe? Tem, Renato. O que é que acontece? Foram mitos que foram criados ao longo de muitos anos em relação principalmente a essas duas parcelas da população, que são as crianças e adolescentes e os idosos. Eu lembro muito bem que, na época que eu tinha academia, tinha uma preocupação muito grande de não deixar o idoso ir para uma sala de musculação. E os estudos mostram o contrário, né? Como você falou, que você tem idosos aí com 80 e poucos anos encaminhando para a musculação, tem uma pesquisadora sul-africana, Fiatarone, que a pesquisa dela é voltada justamente para treinamento de força com idosos. Em muitos estudos dela tem pessoas de 90, 80 e poucos anos, 90 anos, até de 100 anos. E o que se busca hoje com o idoso justamente é a manutenção da autonomia. Isso. Então o treinamento de força para o idoso é fundamental para a manutenção da autonomia dele. Não depender de alguém é fundamental para o idoso. E a minha argumentação com eles é essa, não é? Qual a sua principal dificuldade quando a gente começa a envelhecer? Precisar de alguém para levantar, para levar ao banheiro. E quando eu digo a ele que a musculação vai ajudá-lo nessa autonomia, eles, o caminho é esse. Verdade. E no outro extremo, as crianças, né? Você criou o mito também que criança que é submetida a um treinamento de força não cresce, atrapalha o crescimento. De forma alguma. O que vai atrapalhar realmente em qualquer fase da vida, seja para criança, para adolescente, para adulto jovem ou para idoso, é um treinamento mal orientado, com cargas excessivas. Aí sim você põe em risco a integridade de saúde do indivíduo. Mas um treinamento bem orientado, inclusive, estimula o processo de crescimento da criança. Isso. Claro que nós temos que ter o bom senso também que colocar uma criança, dependendo da faixa etária, numa sala com aparelhos de musculação, não é um atrativo. A criança não tem ainda atenção para isso. Mas existem outras formas, outros métodos de treinamento, né? Inclusive hoje tem muita gente trabalhando já com a questão do treinamento funcional para crianças, com a adaptação de atividades, que vai fazer com que a criança tenha uma integração maior ao treinamento, ao exercício, e isso contribua consideravelmente também para o processo de crescimento dela. Então, o risco em qualquer fase da vida é justamente uma orientação incorreta, uma prescrição inadequada para o indivíduo. E lógico que sempre, seja adulto, idoso ou criança, tem que ter sempre a orientação de um professor de educação física. Né? Porque os youtubers estão aí, os blogueiros estão aí, todo dia lançando mais um exercício. E com relação às dietas acontecem também. E para falar sobre dieta, com relação ao emagrecimento, eu conversei com Mirela Freire no Café com Especialista. Vamos conferir. Hoje quem veio tomar um cafezinho aqui comigo foi a doutora Mirela Freire, nutricionista especialista em emagrecimento e obesidade. Mirela, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, Renata. Mirela, eu não sei se você tem esse sentimento também, mas eu sinto que nós, nutricionistas, às vezes, somos a última opção do paciente que quer emagrecer. Então a gente está num mundo onde existe a epidemia da obesidade, onde todo mundo, grande parte, todo mundo não, mas grande parte da população, ela sonha com aquele corpo escultural, sonha com o emagrecimento. E aí vem os métodos, vem as juras de emagrecimento rápido e fácil. Qual o teu sentimento com relação a isso? Bom, num país onde a cada 5 pessoas, uma está sobrepeso ou obesa, digamos que é o mais corriqueiro acontecer é o paciente chegar com aquela coisa que já tentei de tudo, já fiz de vários métodos, já tentei diversas formas e nada deu certo comigo. Será que você pode me socorrer? E você é a minha última opção? Sim. Ou a minha salvação. Salvação, isso. Então, assim, nesse meio onde dietas da moda, onde a gente tem uma imensidão de links no Google ou até mesmo em qualquer lugar que você percorra pela cidade, você vê emagreça rápido, me procure, quer emagrecer, me procure. A última opção, ser nutricionista, é onde a gente percebe que o pessoal ainda não está aberto à ideia do que a saúde é o mais importante, né? O principal método de perda de peso, que é assim, de todas as formas que você pode tentar e que no final das contas é o que realmente dá certo, é um só. Diminuir a ingesta e aumentar o gasto. Gastar mais. Como é que você quer gastar, aliás, como é que você quer perder peso sem gastar? Como é que você quer somente acumular? Quando você consome o maior número de alimentos, é lógico que você vai acabar engordando. Agora, vale a pena pensar assim, que o coração de toda e qualquer perda de peso é a queima de gordura. Então, com esses métodos mirabolantes, essas dietas de moda,
A principal perca é de água ou de massa muscular. Então, você acaba perdendo, no final das contas, nada. E diminuindo o metabolismo, né? Na volta, vai ter o efeito sanfona. Isso, né? já chega pra gente com um metabolismo de pernas para o ar, né? Com estabilização do peso. O efeito platô. Então, assim, como é que a gente vai garantir que a perca de peso vai continuar a ocorrer? Né? Então, a nutrição não pode ser a última opção, mas sim a primeira. Porque a partir daí nós iremos buscar, por meio de reeducação alimentar, incentivo à atividade física e também ao consumo de líquidos na quantidade ideal, a gente consegue estimular a perca de peso do método mais fácil e o mais correto. Até por um tempo maior, Sim. não é? Porque mesmo às vezes com uma dieta com a nutricionista, mais na frente a gente vê que a velocidade de perda de peso isso diminui um pouco. E isso é uma questão até de sobrevivência. Né? Então, mas nós sabemos que estratégia tomar nessa hora. Diferente do paciente quando chega pra gente que já diz assim, doutora, eu já não consigo perder mais peso. Eu não como quase nada por dia e mesmo assim eu não consigo perder mais peso. E vale a pena lembrar uma coisa, né? O nosso corpo é uma máquina maravilhosa, né? Ele sabe até o momento de poupar. Então, o que ele vai fazer? Você está lá, perdendo peso, então o seu corpo vai fazer o quê? Peraí, eu vou guardar um pouquinho, porque daqui a pouco ela vem de novo com essa historinha de perder peso de novo. Então, ele vai acumular um pouquinho. Nesse acumular é que dificulta a perca de peso progressiva. E uma coisa que eu sempre falo para o paciente, Mirela, perder peso não é uma tarefa fácil, é difícil perder peso, porque muitas vezes a gente tem um paciente que é ansioso, não dorme direito, sedentário e tem dificuldade em iniciar uma atividade física. Então, perder peso é uma tarefa difícil, mas eu sempre digo que impossível só para aqueles que desistem. Verdade, porque assim, a perca de peso, ela não é uma coisa que é fácil. Se fosse fácil, eu já teria conseguido, né? Não teria nem buscado profissional. E, além disso, ela não envolve somente parar de comer em quantidade maior, ela não envolve somente iniciar uma atividade física, ela envolve todo um contexto social, ela envolve aquilo que você vai fazer nos finais de semana, como vai ser suas refeições nos finais de semana, como você vai se comportar frente aos seus amigos, nas festas, seu sono, seu ritmo de trabalho, seu estresse, a logística das refeições, no final das contas, porque como é que você vai programar para o paciente fazer um lanche e, de repente, ele não tem nem tempo? Então, assim, tem toda uma mudança que tem que ocorrer ao redor, não só com o paciente, né? E lembrar que as dietas da moda, elas sempre vão existir. A cada 3, 6 meses, sempre vai ter aquela dieta com a principal promessa, emagrecimento rápido. E nem tudo que a gente consegue rápido, a gente consegue manter. Né? Então, eu falo que a perda de peso... às vezes ela é mais fácil perder peso do que manter o peso. Sim, porque também é aquela coisa, né? Perder peso você pode perder e ver no espelho mais magro. Mas de repente você não está mais magro. Você está com menor quantidade de água, menor quantidade de músculo e está lá só um corpinho cheio de gordura. Então, de repente você está aparentando estar magro, mas na verdade não tem nenhuma certeza que isso está acontecendo. Né? A composição corporal... A composição corporal pode dizer uma coisa diferente do que a balança está dizendo lá somente com o peso. Então, vale a pena a gente tentar começar a perceber o seguinte, que não é só diminuir volume. A gente tem que imaginar de que é que está composto o seu corpo, na verdade. Que é a composição corporal. Que é a composição corporal. Isso. Mirela, queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui, tomar esse café com a gente e deixar esse alerta de como as dietas da moda podem nos trazer malefícios. Obrigada. Obrigada a você, Renata. É um prazer vir aqui falar com você. Mas o principal alerta que a gente tem que deixar é: procure um nutricionista caso queira mudar a sua alimentação. Esse deve ser o primeiro passo. E não procurar na internet, em revistas ou em algum tipo de aplicativo a forma do emagrecimento. A forma do emagrecimento correto deve ser essa: iniciar uma reeducação com o nutricionista, iniciar uma atividade física e buscar mudanças de hábitos, né? Mudar realmente a qualidade de vida. Justamente. Mirela, a gente vai continuar tomando o nosso café Coringa e a você até o próximo Café com Especialista. Tchau! Então, a gente falou
sobre efeito sanfona, na questão do emagrecimento, quem emagrece rápido demais tem grandes chances de ganhar peso rápido demais, você não consegue manter uma rotina quando você emagrece 14 quilos em um mês. Né? Você não consegue manter aquela rotina de menos 14 quilos para o resto da sua vida. A mesma coisa tem as atividades físicas, que, como a gente falou, tem os canais de YouTube, os blogueiros sempre ensinando como fazer novas técnicas de exercício físico, e as pessoas, no seu desespero, terminam adotando. Mas a gente não se cansa de falar que tem que existir sempre um profissional por trás. Nutricionista, professor de educação física. Se essas pessoas que prescrevessem essas dietas, esses exercícios físicos, dessem realmente certo, nós estaríamos sendo bombeiros, não é? Em outra profissão, sendo professores, e não nas nossas profissões. Então, tem que ter, sim, um profissional por trás orientando tudo isso. Perfeito, Renata. Sua observação é pertinente porque, como você bem enfatizou, não só na nutrição, mas também na área da atividade física, existe muito modismo. E nós temos que ter uma preocupação. Né? Como eu falei anteriormente, a atividade física, o treinamento, ele tem que ser feito de forma regular, bem orientada, controlada. E eu sempre faço analogia com o medicamento. Né? Isso. O medicamento ele tem a dosagem correta. Se você dá uma dosagem muito pequena, ele não vai surtir o efeito necessário. E você der uma dosagem muito grande, ela vai trazer muito mais efeito colateral, muito mais malefício do que benefício. E o treinamento, o exercício, quando mal orientado, ele também corre nesses riscos. E é uma linha muito tênue entre o que seria o ideal e o que seria o excesso ou abaixo. Então, por isso que é muito importante não só ter um profissional com conhecimento, mas um profissional também que, além do conhecimento, tenha bom senso nessa prescrição. Porque, como você bem enfatizou, existe o modismo. As pessoas procuram para um resultado imediato. E, muitas vezes, o próprio profissional se deixa levar por essa questão mercadológica e quer buscar um resultado imediato. Muitas vezes, utiliza os seus alunos como figuras para espelhos para aumentar a sua propaganda. Só que, muitas vezes, a gente observa que esse mesmo aluno que hoje foi utilizado como propaganda, daqui a 6, 7 meses, já perdeu tudo que tinha ganho. Por quê? Porque não incorporou a prática de atividade física como um hábito cotidiano. Ele foi lá buscar um resultado imediato e achando que esse resultado imediato ia perdurar para o resto da vida. E felizmente, eu não digo nem infelizmente, felizmente, o nosso organismo não funciona dessa forma. Isso. Chega muito paciente, eu recebo muito paciente de boca a boca, o paciente veio para você, deu certo. E eu sempre falo o seguinte, ele falou se foi fácil para ele? Não é fácil. Se você veio aqui procurar facilidade, essa não sou eu. Né? Eu não tenho uma varinha mágica que, pim, vai ficar magro em uma semana. Então, existe toda uma dificuldade. Então, as pessoas tendem a colocar lá, às vezes, um antes e um depois, e dizer, foi muito fácil. Perder 8, 10, 15 quilos. Não foi fácil. Não é fácil para ninguém. Né? Então, a gente... aquela velha história. É o imediatismo. O Arnaldo perdeu 15 quilos, vou lá que eu vou perder também. Às vezes o caminho tem que ser diferente, né? Muito bem. A gente vai para o intervalo comercial e a gente volta no próximo bloco com o Yair Doutor, que são as pessoas nas ruas fazendo as perguntas para a gente aqui. Não saia daí. Quanto tempo de academia é necessário para ganhar músculos? Olha aí, essa é a pergunta clássica. Quanto tempo eu vou ficar na academia e vou ganhar? Quanto de músculo eu ganho por mês? Quanto de peso eu posso ganhar? E às vezes quando a gente diz, 3, 4 quilos, perder peso, acha pouco. E eu sempre digo que perder gordura é sempre mais fácil do que ganhar massa muscular. Mas e aí, qual o tempo médio de academia? Essa é uma boa pergunta, Renata, também, que as pessoas fazem com certa recorrência. Não existe um prazo pré-estabelecido. Como eu falei antes, existem inúmeros fatores intervenientes que vão proporcionar um ganho mais rápido ou um ganho mais demorado, um ganho mais duradouro, uma perda mais precoce. As pesquisas indicam que, em média, 12 semanas de treinamento já faz com que o indivíduo comece a apresentar resultados significativos em termos de ganho de massa muscular. Mas é bom lembrar que essas 12 semanas de treinamento tem que ter uma frequência mínima de 3 vezes semanais, com a duração mínima de atividade e a regularidade, ou seja, eu tenho que comparecer
religiosamente essas sessões de treinamento. E um outro detalhe que é crucial, né, não depende só do treinamento em si, mas uma boa alimentação, dormir bem, certo? Ingerir líquido corretamente, reduzir os níveis de estresse. O nosso organismo ele não trabalha de forma estanque, né? São vários sistemas que trabalham de forma interconectada e que um vai respondendo ao outro de acordo com as suas adaptações. Por isso que fica inviável estabelecer um prazo assim de forma muito rígida para que o indivíduo tenha uma perda ou o indivíduo tenha um ganho. O ideal é que o indivíduo se mantenha na prática e a sua resposta seja acompanhada regularmente pelo profissional que está orientando, seja da área da nutrição, seja da área da atividade física. E é sempre bom lembrar que perder gordura e emagrecer é uma tarefa muito mais fácil, quando eu digo que é mais fácil, porque é uma matemática prática. Se você ingere menos do que você gasta, você vai oxidar mais, você vai perder mais gordura. Com relação à massa muscular, não. Se você não dorme direito, como você falou, não vai ter toda aquela cascata de secreção de hormônios anabolizantes e você, às vezes, não tem uma hipertrofia da mesma forma que aquela pessoa que se alimenta melhor, que dorme melhor. Não é isso, Arnaldo? Perfeito, Renata. A observação é extremamente pertinente porque o ganho de massa muscular ele requer uma conjuntura maior dessa organização de sistemas do nosso corpo para que o indivíduo realmente obtenha ganhos mais significativos. E essa relação da perda de gordura está muito mais associada justamente a esse balanço energético negativo. De balanço energético, muito bem. Primeira pergunta respondida, vamos ver a segunda pergunta. Entrei na academia e comecei a ganhar peso, o que fazer? Entrar na musculação e ganhar peso. E aí vem a argumentação, quando a gente diz, tá, ganhou peso, mas as roupas não estão mais folgadas. Então, mulher quando entra na academia, ela quer ver balança cair. E na musculação, às vezes não acontece isso. Correto, Renata. Bem observado. Há uma preocupação muito grande por parte das mulheres realmente na questão do peso corporal. E é muito importante a gente deixar claro que quando sobe na balança, está tendo justamente o resultado do peso corporal total. Ali está pesando músculos, gorduras, vísceras, ossos, etc. O ideal justamente é que se leve em consideração esse parâmetro, porque a partir do momento que você começa a aumentar a massa corporal e reduz gordura, a gordura ela é menos densa do que a massa corporal. Ou seja, você tem 1 quilo de gordura, você vai precisar de muito mais volume de gordura do que da massa corporal. E as mulheres normalmente levam em consideração o peso da balança, aquilo que representa em termos numéricos. Mas é fundamental nessa observação que está havendo uma troca extremamente saudável, reduzindo a quantidade de gordura, né, que muitas vezes esse excesso é extremamente prejudicial, né? Você ter gordura dentro dos níveis adequados, isso é muito importante para o ser humano também, o problema é o excesso, mas o incremento de massa muscular é fundamental para a manutenção dos melhores níveis de saúde, para as suas atividades do dia a dia. E que não se deve levar em consideração exatamente o peso que está sendo registrado na balança, mas sim, como você falou, observar os perímetros, as medidas, que de certa forma isso vai mostrar com que o indivíduo está tendo justamente essa troca saudável dessa redução de gordura corporal e aumento de massa muscular. Eu sempre digo, ó, o termômetro é roupa e espelho. Você vai ver que a sua perna está mais arredondada, mais bonita. Outra coisa é, você está ganhando peso, mas a celulite, ela diminui. Então, se diminui celulite, é sinal que gordura também corporal diminuiu. Não é isso? Muito bem. Vamos ver a terceira pergunta. Qual o melhor exercício para perder gordura? Muito bem, Arnaldo. Essa, se você conseguir responder, eu acho que você fica milionário. Qual o melhor exercício para perder gordura? Renata, boa pergunta. Se eu tivesse descoberto, com certeza eu estaria milionário hoje. É uma pergunta também extremamente recorrente, em que a gente tem que orientar as pessoas, inclusive, que não existe um milagre. O exercício X é que vai estabelecer exatamente essa perda da gordura localizada, principalmente na região abdominal, que é uma região que tem uma preocupação muito grande em termos de estética, mas muito maior em termos de saúde, né? A gente sabe que a concentração da gordura corporal na região central do corpo predispõe o indivíduo para inúmeras doenças, né? E principalmente se ela é uma gordura intraabdominal. De qualquer forma, não existe um exercício específico para isso, né? O pessoal, vou fazer 500 abdominais que eu vou perder gordura localizada na barriga. Ou exercício localizado para perder gordura abdominal. Mais uma vez, a gente volta justamente para aquilo que eu tinha comentado anteriormente, que tem que ajustar o programa de treinamento que melhor
tenham a resposta do indivíduo. A gente sabe muito bem que entre homens e mulheres a tendência natural é que os homens apresentem mais gordura nessa região. Inclusive existem também estudos que mostram que há por parte do organismo uma dificuldade maior de mobilização dessa gordura nos homens. As mulheres na região do quadril. Então não existe uma fórmula. O ideal é justamente que o indivíduo adentre a um programa de treinamento, um programa de exercício físico orientado, faça um controle da sua alimentação, que tem uma influência muito grande. Você falou antes também da questão do controle do estresse, pela produção hormonal. E, à medida que vai avançando no programa, fazendo novas avaliações, que vai observando justamente qual o melhor tipo de treinamento que vai fazer com que ele tenha essa perda, de forma mais significativa nessa região abdominal. De qualquer forma... Emagrecendo, não é, Arnaldo? Emagreceu por tabela. E eu digo que a primeira coisa que você nota quando começa a emagrecer é justamente a barriga. Não existe essa questão, fazer exercício físico e a célula falar assim, vamos perder mais na barriga. Ela tá... Vai perder gordura onde tem gordura. Se tiver gordura no braço, na perna. Agora, se no abdômen tem mais células gordurosas, é lógico que a gente percebe até muito mais rápido a perda de gordura abdominal. Justamente. E vem mais uma vez aquela situação que eu comentei antes, que é a questão da individualidade biológica. Cada um vai se adaptar de forma diferente ao treinamento. Então, alguns mais rapidamente vão perceber essa perda na região abdominal, outros de uma forma mais demorada, mas o mais importante é justamente, mais uma vez, a regularidade no programa de treinamento, associada a mudanças de hábitos de vida para que faça com que ele consiga justamente ter a redução e, como você enfatizou anteriormente, a manutenção. Porque volta para aquela situação do efeito sanfona, ganha, perde e é extremamente prejudicial. Arnaldo, eu estava num congresso uma vez e o palestrante era professor de educação física e ele estava falando sobre o HIIT, que também está uma febre, a prática do HIIT. Eu queria que, antes de falar dos benefícios, falasse um pouco do que é o HIIT para as pessoas que não conhecem passarem a conhecer. Perfeito. É muito simples. O HIIT é justamente um novo método de treinamento, uma nova atividade que está sendo proposta com alternância de ritmo, ou seja, hora mais intensa, hora menos intensa. E, através dessa atividade, estudos mostram que há uma maior capacidade de mobilização, principalmente da gordura central do corpo, enquanto outros estudos ainda orientam que há a necessidade de realização de mais estudos, com um número maior de parcela da população, para que, efetivamente, se evidencie cada vez mais esse principal benefício, que hoje é tão propalado, desse novo método de treinamento. Então, ele pode ter, a gente perguntou, foi a pergunta anterior, qual o melhor exercício para a gordura. Emagrecer é o melhor exercício para perder gordura, mas de repente, e o HIIT é um exercício que você faz no curto espaço de tempo. Perfeito, perfeito. E é o que acontece, Renata, é extremamente importante, que aí vai mais uma vez aquilo que eu comentei, o conhecimento do profissional associado justamente ao processo de adaptação do indivíduo que ele está orientando o exercício, para fazer a conjunção ou a junção de diferentes métodos de treinamento para verificar, dentre os quais, nessa combinação, aquele que há uma melhor resposta. Como você bem enfatizou, o HIIT é muito caracterizado também por uma atividade de curto espaço de tempo. A gente tem pessoas que têm pouco tempo disponível para ir para a academia, então está se buscando cada vez mais alternativas que façam com que o indivíduo permaneça menos tempo, mas que o resultado seja mais imediato. Mas também, como eu volto a enfatizar, essa preocupação com o resultado imediato, ela não pode transpor a preocupação com o estado de saúde do indivíduo. Colocar o indivíduo em risco é muito mais perigoso do que manter ele numa condição que ele se encontrava anteriormente. Primeiro tem que avaliar e ver se realmente ele tem essa capacidade de desenvolver um exercício como esse, que é de alta intensidade. Não é? Correto. Vamos para a nossa última pergunta. Entrei na academia, o que é importante avaliar? Eu acho que a pessoa quis falar sobre essa questão da avaliação pré-treinamento, né? Então, toda a parte daquela avaliação que é feita na academia para ver qual o melhor programa ser desenvolvido. Perfeito, Renata. A pergunta é muito interessante e é crucial que o indivíduo passe realmente por um processo de avaliação pré-treinamento. A gente sempre orienta que procure um médico, por uma questão justamente para verificar se o indivíduo está em pleno estado de saúde para ser submetido a um programa de treinamento e, a partir daí, na busca do profissional de educação física para passar por toda essa avaliação antropométrica, do nível de aptidão física e, através dos parâmetros,
o profissional da área da educação física ter justamente uma possibilidade de acertar, ou seja, minimizar o erro. Eu sempre digo que a avaliação ela vem para contribuir para a minimização do erro e dessa forma otimizar o processo de treinamento para que o indivíduo atinja seus objetivos dentro do prazo previamente estabelecido e que ele se mantenha nessa prática da atividade regular. Arnaldo, eu queria que você comentasse, você está trazendo um novo método de avaliação aqui para a nossa região, que é a dermatoglifia. Dermatoglifia, que é um método pela digital. Perfeito. Fala um pouquinho para a gente. Isso, Renata. Obrigado pela oportunidade. Nós estamos trazendo realmente a dermatoglifia, é uma nova metodologia que está ganhando força, principalmente hoje nos países da Europa, né, que é a análise da impressão digital, que ela tem característica do desenvolvimento fetal, ou seja, tem um componente genético, e tem um envolvimento também do meio, e através dessa análise das impressões digitais, foram estudos criados pelos russos, nessa relação justamente, a gente consegue identificar as capacidades predisponentes desse indivíduo para o treinamento. Tem uma relação muito direta com velocidade, com força, com coordenação e com resistência. Utilizando o leitor dermatoglífico, a gente agiliza o processo e o próprio leitor já gera um laudo, e esse laudo traz todas as características do indivíduo em relação a essas capacidades físicas que eu comentei anteriormente. E com esse laudo, juntando as demais avaliações que foram feitas, isso facilita ainda mais essa prescrição do treinamento. A nossa ideia justamente em trazer a dermatoglifia através da Olus, que é a empresa que nós vamos estar abrindo a partir de outubro agora, é prestar uma consultoria aos profissionais da área da educação física. A gente não está vindo para concorrer, mas sim ofertar uma metodologia diferente, justamente com base na dermatoglifia, na antropometria, para a prescrição do treinamento físico. Mais um exercício, mais uma alternativa quando se fala em prescrição de atividade física. Então, o professor de educação física, ele pode estar encaminhando esse cliente dele para você, e você pode estar fazendo essa avaliação, devolve o laudo, encaminha o laudo para ele, e aí, a partir disso, ele tem como até individualizar mais ainda esse exercício físico. Correta observação, Renata. A ideia é justamente trabalhar de forma coligada com os profissionais da educação física, eles nos encaminham seus alunos, né? Nós fazemos a avaliação, geramos o laudo, caso o professor queira, já sai com a prescrição do treinamento, caso não queira, ele recebe o laudo, e o laudo, como você bem enfatizou, ele traz informações bem específicas, individualizadas do aluno dele, com base justamente nessa estrutura genética que é a impressão digital, nessa relação com as capacidades físicas. Os estudos estão bem avançados, os resultados estão sendo muito bons mesmo, né? O professor Rudi Nodari, que foi o criador do leitor dermatoglífico, tem feito muitas pesquisas e os resultados têm sido muito satisfatórios, principalmente na questão da prescrição do treinamento e na seleção e orientação esportiva. Que bom, Arnaldo, fico feliz. Muito sucesso, né, com a empresa que vai começar agora em outubro, não é? A Olus. Perfeito, a Olus. Né? Seja bem-vindo ao mercado do emagrecimento, da hipertrofia. Hoje eu conversei com o Dr. Arnaldo Tenório, que é mestre e doutor em Ciências da Saúde e PhD em treinamento esportivo. Espero que esse nosso bate-papo aqui tenha contribuído muito com a melhor escolha para o seu exercício físico. Arnaldo, muito obrigado por ter ficado um tempo do seu sábado aqui com a gente. Renata, eu que agradeço, né, o convite. Espero também que os telespectadores tenham absorvido um pouco da informação, que possa ter contribuído para que vocês, o mais breve possível, ingressem no programa de atividade física, que é para o bem da sua saúde, e aguardamos todos vocês também na Olus a partir de outubro. Obrigado. Muito bem. E eu aguardo você no próximo sábado, com mais um Saúde e Bem-Estar. Tchau!